Vamos lá, pessoal. Bom, nossa primeira aula aqui de informática, nós vamos só aqui bem rápido, sem muitos detalhes, falar aqui um pouco da evolução da informática. Começa aqui, não está funcionando o meu PowerPoint. Meu amiguinho. Vamos lá. O primeiro computador que foi criado, ele nem era elétrico, tá? Foi em 1592 até 1600 e pouco, por esse sujeito que eu não sei soletrar o nome dele. Esse computador só somava, subtraía, multiplicava e dividia. E era bem evoluído, era sem eletricidade, e ele fazia essas 4 operações numa manivela. Então colocava os números de alguma forma, esse computador ele sumiu, desapareceu. E eles descobriram depois de muitos anos que antes do primeiro computador considerado já tinha esse daí. Tá? Que o primeiro que todo mundo sabia é esse aqui, ó, do tal do Blaise Pascal, em 1652. Também não era elétrico, vou mostrar a foto para vocês já já. E ele somava e subtraía. Então você colocava os números, girava alguma manivela, ele fazia os movimentos lá dentro e saía o resultado. Né? Uma coisa super inteligente para a época. O computador de hoje ele faz exatamente a mesma coisa, só que ele usa eletricidade. Então essas máquinas estavam bem longe de ser um computador. Você não podia fazer um programa nela. Só podia colocar uns números e sair o resultado. Não dava para você programar. Era só número que entrava nela e fazia. Ela não sabia o que fazer com aquilo, né? Aí, em 1801, olha só que época, 1801, esse homem aí, Joseph Marie Jacquard, inventa o tear controlado por cartões perfurados. Tear é aquela máquina que trança as linhas para fazer um tecido, para fazer um tapete, para fazer um tecido, para depois costurar roupas. Os teares eles eram manuseados por pessoas. Então, as pessoas faziam esses movimentos assim, não era automatizado. E aí essa pessoa aí criou uma forma uma placa assim com alguns furos que ela era lida e de acordo com aquilo ele formava o desenho que o tear ia fazer. Uma coisa incrível para a época, né? Em 1800. Esse já podia ser programado. Então, às vezes saía um tapete trançado, às vezes saía um desenho de um jeito, de outro jeito. Era só colocar na máquina e isso causou uma revolução industrial. Inclusive, muita gente ficou desempregado nessa época. E a cada revolução que acontece, muita gente fica desempregado. Isso é fato. Eu trabalhei numa loja de varejo, que nem Casas Bahia, em 1996, e lá tinha 50 digitadores que recebiam as notas fiscais das redes de lojas e digitavam essas notas no computador para entrar no sistema e fazer a contabilidade. Infelizmente, eu participei de um projeto que automatizou todas as 120 lojas e a nota fiscal já vinha direto para a loja por computador. Os 50 digitadores foram demitidos, com exceção de uma mulher, que ela se destacou lá, a Ângela, e ela se tornou lá a chefe lá do setor lá, que só controlava a documentação. Então, uma outra Ângela. Tá vendo, Ângela? É profético, né? Então, mesmo diante de um desemprego, você pode se destacar. Tá? Esse aqui já podia ser programado. Aí, na Segunda Guerra Mundial, 2 engenheiros criaram um computador chamado ENIAC. Ele pesava 10 toneladas e só sabia fazer continha também. Era cheio de válvula, uma porção de coisa. Ele ocupava um andar inteiro de um prédio e tinha 10 toneladas e não fazia nada sozinho. Tinha que ter um monte de ser humano lá para fazer uma porção de coisas. Mas já era um computador, né, que conseguiu calcular o percurso de um míssil, por exemplo, para atingir, porque a guerra é o que faz evoluir as coisas, né? Se esse míssil saísse daqui com essa inclinação, tá, onde que ele ia chegar? Então, cálculos muito rápidos eram feitos com ele demorava 3 minutos para fazer uma conta. Para nós isso é um absurdo, você pega o seu celular aí, você faz coisas incríveis em segundos, né? Mas ele demorava 3 minutos para fazer uma continha. Mas foi assim que as coisas começaram. Né? Olha aí, ó. Esse é um computador de 10 toneladas. Olha o tanto de coisa. Isso é só a parte da frente dele. Imagina tudo que tem aí para trás. Aí. Um monte de válvula. Né? Quem já ouviu falar de bug de computador? Deu um bug. Quando tem algum erro, o pessoal fala a palavra bug.
Bug significa inseto em inglês. Por que surgiu essa? Porque um dia eles fizeram uma conta e estava dando erro. E eles não descobriam por quê. Dava para andar dentro do computador, tá? Aí eles começaram a andar dentro do computador para ver se tinha alguma válvula queimada, alguma coisa. Eles descobriram que numa das válvulas tinha um grilo, assim no meio, tinha um inseto lá. Ah, descobriu o bug. Aí tirou o inseto de lá, apertou a válvula e o computador voltou a funcionar. E aí o termo bug pegou e está até hoje, né? Então, por isso que é inseto, tá? Isso é só curiosidade. Agora, olha só essa foto, só uma outra curiosidade. O que vocês conseguem identificar de diferente nessa foto? Olha aí, vamos ver se alguém está esperto aí. Tem nada a ver com informática. Três mulheres? Por que será? Eu acho que era mais Tá me perguntando até agora. Hã? Eu acho que era mais porque as mulheres são mais desenvolvidas, né? Não. Mas, uma boa, as mulheres são bem desenvolvidas. Mas a resposta é outra. Que época que aconteceu esse computador que eu falei agora mesmo? Da guerra, né? Onde é que os homens estavam? Aí as mulheres foram para o mercado de trabalho. Então, por isso que essa época da Segunda Guerra Mundial, 1940 até 1945, a mulherada foi toda para o mercado de trabalho, olha aí, mexendo no computador, que teoricamente é coisa de homem, né? O pessoal fala que essas coisas é coisa de homem. É nada, vocês são melhor que nós. Mulher é mais inteligente que homem, você está certo, né? A mulher, ela consegue gerenciar, né? Ela quando trabalha fora, ela faz muito bem o trabalho, muitas vezes melhor que o homem. Ela consegue cuidar dos filhos, ela está preocupada com tudo que está acontecendo ao redor dela, nada escapa, ela faz 5, 6, 7 coisas ao mesmo tempo. Aí você bota o homem para fazer, para cuidar de uma tartaruga e de um leite, deixa derramar o leite, a tartaruga foge, né? Então as mulheres são muito capazes, né? E glória a Deus por isso. Vamos lá. O Pascal, né, a calculadora, olha como é que era aí. O primeiro computador, que na verdade foi o segundo, que o primeiro sumiu, olha que cheio de engrenagenzinha, né? Colocava os números, girava aí de alguma maneira e saía o resultado. Só curiosidade. Olha aí o tear. Isso aqui, ó, é o cartão perfurado. Isso daqui. Pode perceber que ele tem vários pontinhos, furinhos nele. E conforme ia passando esse cartão ali na leitora ali, ela determinava como que os fios iam ficar ali em cima, ali embaixo, ia formando o tapete. Isso aqui foi uma revolução. Isso daqui mudou o mundo de um jeito incrível. E aí uma pessoa depois, que é o Babbage, acho que é o próximo aqui, o Babbage, ele viu essa ideia e falou, isso é muito bom. Isso não é só para fazer tecido, dá para fazer muita coisa com isso. E ele inventou esse negócio aí gigante, que é o leitor de cartões, né? Então esse negócio lia cartões. Eu comecei a minha carreira e quase que eu peguei leitor de cartões. Tinha poucos anos que tinha saído fora os leitores de cartões. Os grandes bancos ainda tinham, poucos anos, 5, 10 anos antes de eu começar, ainda tinha um monte de cartão. O programador, o que ele fazia? Ele furava, ele escrevia o código primeiro, depois ele pegava os cartões, transferia para os cartões pontinho por pontinho, colocava aquilo no computador, o computador lia aquilo e aí fazia um programa com aquilo ali. Né? Quando eu entrei já tinha há pouco tempo que tinha saído. Os computadores eram bem grandões, bem lentos, bem ilimitados, não tinha cor, era tudo preto e branco. Ainda peguei com tela ainda, mas aquela tela preto e branco, você deve ter visto em algum lugar aí, né, que é chamado de terminal burro. Por que é burro? Porque ele não processa nada ali. É 2 fiozinhos que vai lá para a central e ali ele só aparece a imagem e tem um teclado, né, terminal burro. Então peguei essa época aí. Né? E esse aí é o leitor de cartões. Aí o que eu aprendo com isso, né, pessoal? Esses homens aí, tem os nomes dele registrados na história. Mas o que eles têm de diferente? Eles saíram do nada e se tornaram celebridades. Por quê? O que eles fizeram? Eles só aproveitaram o momento. Então, quando eu falei para vocês na semana passada que uma mente limitada, ela te impede de você crescer, é quando você não aproveita o momento. Eu vi a virada da informática, que eu falei de máquina de escrever que existia antes, passou a ser computador. Eu consegui viver essa época da virada para a informática de computador. Eu vi o celular se tornando uma coisa comum e agora estou tendo o privilégio de ver o que é a inteligência artificial se tornando uma coisa do nosso dia a dia.
Então, o que eu estou dizendo para vocês é, fica esperto para aproveitar o momento da inteligência artificial. Mas você tem que saber pelo menos o básico, por isso que tem essa aula de informática básica, para você conseguir usar a inteligência artificial ao seu favor. Aqueles que... Ó, quem viu o começo do YouTube aqui? Todo mundo tem idade para ter visto isso, acho menos você. Mas a maioria aqui viu o começo do YouTube. O YouTube, quem percebeu na época que era uma coisa boa e começou a fazer canal, tipo o Whindersson Nunes, né? Aquele piadista lá. Ele fazia uns vídeos idiota dentro do quarto dele, o cara é milionário hoje em dia. Ele aproveitou o momento. Hoje em dia tá difícil de começar no YouTube e dar certo. Eu tenho um canal lá com 2.000 inscritos, mas é uma luta para as pessoas assistirem meus vídeos, né? Não é fácil. Se você não pagar para as pessoas assistirem, acaba não dando certo. A não ser que seja uma coisa que viraliza sem querer aí. Então, aproveita esse momento da virada. Nós estamos agora numa época de virada. Então, você vai ter como ensinar melhor seus filhos também. Você vai ter... Eu uso inteligência artificial, gente, todos os dias. Para fazer essa aula, algumas coisas eu sei fazer, mas eu vou lá e pergunto, faz para mim essa coisa aqui. E seja crítico naquilo que a inteligência artificial te fala. Então, no nosso curso de inteligência artificial mais para frente, vocês vão aprender muito isso. Mas o que eu estou falando é, aprenda a usar tudo isso ao seu favor, para você ser uma pessoa destacada. Você trabalha como auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, faxineiro, faxineira, não interessa. Você vai se destacar porque você tem mais sabedoria. E sabedoria é uma coisa que ninguém te rouba. Então, eles não são diferentes de nós em nada. Eles só aproveitaram o momento. Então, aproveite aí o momento. Agora sim começamos o nosso Windows. Olha só, o Windows, que é esse programa que está aberto aí na sua frente, ele começou em 1985 com o Windows 1. Né? Eu comecei a trabalhar ali em 1992 com o Windows 3.1. Era tudo em disquetinho, né? Um disquete que você tinha que ler um por um no computador para carregar ele. Ele começava com uma tela preta, aí naquela tela preta você escrevia Win, aí ele abria o Windows. Então o Windows ele era um programa que funcionava em cima de outro programa que era o MS-DOS, tá? Da Microsoft. Aí veio o Windows 95, o Windows XP em 2001, que na minha opinião foi o melhor Windows que fizeram até hoje. O Windows 11 está muito bom também, mas o XP ainda foi o melhor. O Windows Vista 2006 foi o pior Windows que fizeram. Nossa, um Windows horrível. O Windows 7, um Windowsinho bom, né, também. Tem uma teoria aí de que todos os Windows ímpar são bons. Né? Não sei porquê, mas acontece. Tá? O Windows 7 é bonzinho, o Windows 8 é horrível. Ninguém gostou do Windows 8, né? 2012 lá. O Windows 10, né? Tá rodando em muitas máquinas, acho que tem algumas aqui que é 10, a maioria é 11. Na sua casa talvez tenha 10, acho que da Ângela é 10. Não, o seu é 7. O seu é 7. Windows 7. Foi atualizado. Foi atualizado? Foi. Ah, que bom. Então, o Windows 10 e o Windows 11 é o atual, foi lançado em 2021 e está até hoje, né, sendo o que nós estamos usando. Esses números aqui, ó, são versões, tipo modelos. O que eles têm de diferente entre um e o outro? Eles foram evoluindo em capacidade e também correção de erros, porque não é porque foi a Microsoft que fez que não tem problema. Pelo contrário, tem bastante problema. E tem uma coisa que acontece, se você tem máquina em casa, você tem que ficar atento, é nas atualizações. Então, a primeira dica que eu te dou aqui na aula, o seu Windows precisa estar sempre atualizado. Deixa lá a atualização automática da seguinte forma, eu faço assim no meu. Você escolhe lá para ele baixar as atualizações e te avisar. E você escolhe atualizar. Porque de repente ele atualiza no meio que você está trabalhando ali, é ruim deixar automático. Tá? Depois a gente vai chegar nesse ponto aí mais para frente. Mas mantenha o seu Windows atualizado por causa de vírus, principalmente porque vírus, eles estão aí voando pela internet. Seu computador sem antivírus, e o Windows tem o antivírus dele, então você não precisa e não deve colocar um antivírus. Se você tem o Windows 10, o Windows 11, não coloque antivírus, porque você só está deixando a sua máquina mais lenta. Não precisa, ele já tem o antivírus dele, tá? Só que se você não atualiza o Windows, o antivírus dele ficou obsoleto. E o que o hacker, o criador do
do vírus faz? Ele fica o tempo todo procurando uma porta aberta, procurando um jeito de invadir o sistema. Ele trabalha dia e noite, 24 horas, para poder descobrir uma forma de invadir sua máquina. Porque ele ganha dinheiro com isso ou ganha fama. Né? Tem clubes de hackers aí que eles fazem disputa para ver quem conseguiu fazer o vírus que teve maior alcance. Tá? Aquele filme Dia Zero, não sei se alguém já assistiu aí, Dia Zero, O Dia Depois de Amanhã, né? Esses filmes falam o quê? De vírus, não claramente no filme eles não falam, mas de um vírus que vai entrar no mundo todo, porque todos os computadores do mundo estão na internet de alguma maneira. Né? Esse vírus vai desligar as centrais elétricas, vai desligar os hospitais, vai desligar um monte de coisa. E eles vão fazer isso vai acontecer. Né? Vai desligar. Imagina um vírus invadindo o satélite. O satélite está lá no céu, lá, mas ele está acessível via software. Né? De alguma maneira ele está conectado na internet. Imagina um hacker conseguir invadir todos os satélites, invadir as centrais elétricas todas, o mundo para. E vai acontecer. E aí tem as teorias da conspiração aí que falam, né? Que vamos dizer que foi uma tempestade solar, que magnetismo entrou aqui, queimou tudo, mas na verdade vai ser uma ação controlada. E não vai ser por um hackerzinho lá no fundo do quintal da casa dele. Alguns governos, né, que vão fazer isso. Sabe qual é o maior governo que tem, o governo do mundo que mais tem hackers? Funcionários do governo? A Coreia do Norte. A Coreia do Norte ela faz um monte de hackeamento pelo mundo todo para roubar dinheiro das pessoas mesmo. Aposentadoria dos velhinhos, para roubar governos, para roubar Bitcoin das pessoas. Eles têm lá milhares e milhares. Eles investem em hackers porque eles não têm, a economia deles é um fracasso. Eles dão um jeito de tirar dinheiro de tudo que eles podem. Então é sabido que a Coreia do Norte tem lá os hackers contratados pelo governo. E o que um hacker faz? O que o hacker é? É um programador muito esperto, só isso. É um programador que ele fica toda hora procurando uma falha. E todo sistema operacional novo, o Windows é um sistema operacional, ou seja, ele opera o computador, ele é lançado e o programador que fez o sistema operacional não é perfeito. Ele comete falhas. E esse hacker encontra essas brechas e invade. Então, dica, mantenha o seu Windows sempre, qual é a palavra? Atualizado. Então, vamos lá. Qualquer palavra que eu falar aqui, que você falar, não entendi o que significa isso, eu já te falei, né? Levanta a mão, me fala melhor sobre isso daí. Eu falo, tá? Algumas coisas que a gente precisa saber, você não precisa decorar nada, mas pelo menos você saber do que se trata. Né? O que é informática? É um ramo da ciência que faz tratamento das informações. Simples assim. Quando você vai lá no Instagram, você posta uma imagem lá, uma foto sua, uma selfie, alguma coisa, aquilo é uma informação que você deu para um programa chamado Instagram. E esse Instagram, atrás dele tem programas que ficam olhando a maneira que você navega na internet e ele verifica o que você gosta. Se você clica em cachorrinho, para ver o cachorrinho brincando, ele vai começar a te sugerir vídeo de animaizinhos brincando, de cachorrinho, de gatinho. Se você gosta de carro e clica em coisa de carro, toda hora vai sugerir uma coisa. O que é isso? É um programa, é um algoritmo, algo que alguém fez e é através do quê? Das informações. Algumas pessoas se perguntam assim, por que aquele programa é grátis? Como que a pessoa vive daquele programa? A maioria de nós aqui não paga nada por programa nenhum. Você põe no seu celular, quase tudo que você usa aí, acho que é tudo, praticamente é de graça. Né? Você paga algum aluguel, a não ser o chip lá para Claro, para Vivo, para TIM? Você paga? Você paga para usar o WhatsApp? Quanto você paga para usar o Instagram? Nada, né? E o YouTube, você paga? Então, quem que está pagando? Qual é o... Da onde vem o dinheiro? Você. É você o produto. São as suas informações que estão sendo vendidas para as empresas para poder te oferecer produtos, que o produto é você. Entendeu? De alguma maneira alguém tem que ganhar com aquilo, né, gente? Então, quando você usa ali o YouTube e vê, você vê as propagandas que aparecem. Então, ele vai te sugerir canais de acordo com a sua maneira de
de clicar. Então o produto é você. E cada vez mais nós seremos o produto. Então, fica atento com as informações que você coloca. Tem gente que põe tudo na internet. Tudo. Um dia isso aí vai se virar contra nós. Pode ter certeza. Mas cuidado. A pessoa saiu, ela postou. Ela comeu, ela postou. Ela tomou banho, ela postou. Ela pintou o olho, ela postou. Ela brincou com o cachorrinho, ela postou. Tudo está na internet. Não tem como fugir. Eu estou falando aqui, até esqueci o celular em casa hoje. Mas o celular de vocês todos aí, está gravando tudo que eu estou falando aqui. Tudo que você fala na sua casa está sendo gravado no seu celular. Você quer ficar fora dos problemas? Você tem que sair da internet. Você tem que não ter celular e sair totalmente da internet. Não ter conta em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Quem lembra? Tem um filme que fala bem sobre isso que o senhor está falando, chama O Dilema das Redes. Esse, muito bom, pode assistir. Bom, assiste, quem não souber o que o pastor está falando a fundo, assiste esse filme. Tem na Netflix e tem também no YouTube. Quem tem canal de assinatura, né? Você assiste. É bom mesmo, dilema das redes, tá? Então a informática, ela trata informações, tá? Isso aqui é informática. Sistema operacional, que eu falei, né? O Windows é um sistema operacional. Sem um sistema operacional, nenhuma máquina funciona. Qual o nome do sistema operacional que está aqui? Quem sabe o nome do sistema operacional desse? Android. E desse? Windows, né? E quem tem um Apple aí? Alguém tem Apple aí? Ninguém tem Apple? É o iOS. Né? No Apple é o iOS. Você deve ter ouvido o iPhone, né? Você deve ter ouvido, né? iPhone é o nome do aparelho. Apple é o nome da empresa. E iOS é o nome do sistema operacional. Tá? Só o Fábio que tem. Só o Fábio, né? A Eliana também tem, a Eliana é zica. O sistema operacional é um programa que controla o computador. Então, todos esses programas que estão aí na tela, eles trabalham porque por trás deles tem um cara muito importante chamado sistema operacional, que é o Windows, que ele controla. Quando você faz um texto, escreve as letras e manda gravar, o programa não sabe gravar. Ele fala, Windows, grava para mim esse texto. Aí o Windows pega aquilo lá e grava no sistema, no HD, né, da sua máquina, no hard disk, né, no seu sistema de armazenamento. Né? Então o sistema operacional é o que controla o computador. Né? Uma curiosidade, antes do Windows aparecer aqui na tela, é bom você saber, porque o dia que der problema no seu computador, você vai saber. Tem um programa na placa-mãe do seu computador que chama BIOS. Né? A gente brincava nessa sigla BIOS, né? A gente falava que é burro e ignorante operando o sistema. Mas não, não é. É Basic Input Output System, sistema básico de entrada e saída. Porque aqui dentro tem uns componentes aqui na placa-mãe, tem os chips e tal. Esses chips não fazem nada sozinhos, eles precisam de um cérebro que comande eles. Inclusive a CPU, aquela parte central, ela não trabalha sozinha. Ela precisa mandar uma informação para a memória, precisa buscar uma coisa do disco, precisa mandar uma coisa para o vídeo. E aí quem faz isso é essa BIOS. A BIOS ela controla tudo. Às vezes seu computador vai perder a data e a hora. Por quê? Acabou aquela pilhazinha que fica na placa-mãe, que ela guarda a data e a hora do seu computador. E aí seu computador para de funcionar. Você não consegue entrar na internet, muitas coisas param de funcionar se você não acertar o relógio do Windows. Então aí um técnico pode querer te enganar, falar que seu computador está tudo estragado. Na verdade, às vezes é só trocar aquela bateriazinha, acertou a hora, a próxima vez que você ligar, vai estar tudo certo. Porque aquela bateria ela guarda as informações que a BIOS utiliza. Tá? Então, a BIOS é uma coisa que tem desde o primeiro computador, desse modelo que a gente já usa, até hoje. Programa. O que é um programa? São instruções que dizem ao computador o que ele deve fazer. A minha profissão é programador, eu faço programas de computador. O que é um programa de computador? É uma linguagem. Do mesmo jeito que a gente fala em português, o computador fala algumas linguagens. Então você tem que dizer para ele instruções na sequência, e ele é bem burro, ele não sabe fazer nada sozinho, ele precisa ser dito para ele tudo que ele tem que saber. Se você... Ele não é que nem a gente que...
eu falo uma coisinha para a Márcia. Márcia, faz esse negócio assim. Se eu não falar tudo, ela tem raciocínio e ela fala, não, esqueceu de falar tal coisa, ela vai e faz sozinha. Um programa, ele é burro. Ele só faz o que foi mandado fazer. Então aí de onde vem os bugs. O programador esqueceu de tal coisa, aí você clica numa parte do programa e ele fecha. Aparece aquela tela azul do Windows, né, que parecia muito antigamente. Ou ele não tem o resultado esperado, porque o programa foi feito de forma errada. Então, o programa são instruções que dizem ao computador o que ele deve fazer. A inteligência artificial é um programa? Sim ou não? Sim. Sim, é um programa. O que muda na inteligência artificial? Ela foi programada de uma forma tão especial que ela se aproxima da maneira que a gente pensa. A inteligência artificial é um programa tão especial que ela pega aquela informação e ela não segue uma lista de instruções. Se isso faz aquilo, se aquilo faz aquilo, não, ela não faz assim. Ela tem uma forma de raciocínio, né? A tendência é a inteligência artificial se tornar um ser, vamos dizer assim, né? Considerado um ser que pode até ter sentimentos. Pode. Nada impede. Porque ela está se aproximando tanto da maneira que a gente se raciocina. O que ela tem? O que é o nosso cérebro? Nosso cérebro tem bilhões de informações dentro dele conectadas pelos neurônios. Aí quando você passa num lugar e sente um cheiro, por exemplo. Aquele cheiro entra pela sua narina, vai no seu cérebro, dispara alguma informação para você daquele cheiro, e aquele cheiro faz lembrar de alguma coisa. Isso tudo você fez sem pensar, foi tudo automático. Né? Chama rede neural. Inteligência artificial é isso. Ela é uma rede de neurônios artificiais, não tem nada de cérebro lá, tá? É uma forma de imitar o nosso. Tá? É uma rede de neurônios que a informação ela entra e ela vai seguindo vários caminhos diferentes. Isso que é a IA. Mas nada mais é do que um programa. Só que é um programa tão evoluído que ele vai realmente dominar o mundo. Isso não tem dúvida. Vai mesmo. Só que, pastor, só que de uma maneira ou outra eu acho isso meio ruim, porque às vezes a gente deixa de pensar, raciocinar para jogar logo para a inteligência. Você está certíssimo. Meu sobrinho esse dia falou que ia fazer a prova, só que não estudou e acabou utilizando a inteligência. No meu mundo não tinha que roubou dele mesmo. estudar, não. Isso é meio que... No meu mundo eu fazia cola. Não, cola não. Minha mãe fazia estudar. Ela assim, baixa que o professor, seu professor vê. Mas isso é meio ruim. Eu ensino da seguinte forma, quando eu for falar de inteligência artificial, pensa antes de perguntar qual será a resposta melhor para essa questão. Você tenta pensar um pouquinho antes, não vai já jogando e aceitando. Inclusive ela erra, tá? Outro dia eu fui calcular uma escada aqui, a escada lá da 1+1, né? Aí eu pedi para a inteligência artificial calcular para mim. Ah, não, foi aqui, a escada da Cofan, aqui, essa de ferro que desce ali para a gente estar almoçando. Aí eu falei, eu tenho tantos metros, tanto de altura e quero fazer uma escada. Ele me dava toda hora a quantidade de degraus, que dava mais ou menos 6 metros. Toda hora, e ela só tem 4,5 metros, 5 metros, uma coisa assim. Eu fiz umas 3, 4 vezes e ela não conseguia calcular. Por aí você vê que não é uma calculadora simples, né? Ela pensa, de alguma maneira ela tenta fazer raciocínios lógicos ali, como a gente pensaria também. Tá? Então ela erra, toma cuidado com o que ela te diz. Pastor, a inteligência artificial ela está bem avançada, mas ela também está cometendo alguns erros com essa parte que você falou de cálculo. Em relação a chegar bem perto do que a gente pensa, ela ainda está muito longe, ela está perto. Está perto. Ela está mais perto. Está muito perto. Mas ainda assim cometendo erros. Comete erros, como a gente também comete. Porque a maneira dela pensar é como a gente. Como que a gente chega numa decisão? Baseado nas informações que você tem, não é? Por que você não pula da janela? Você sabe que você vai cair lá embaixo. Isso é uma informação que você tem. Então, se você não tivesse essa informação como um bebezinho você deixar ele solto, ele cai na escada. Ele ainda não tem essa informação. Então, o que aconteceu? A inteligência artificial recebeu muitas informações. Cada vez está recebendo mais. Qual que é o perigo aqui? Ela está se autoalimentando. Vocês vão ver aí, se você segue canais, você vai ver que muitos dos seus canais estão usando inteligência artificial para fazer os conteúdos. Então, é como se
o mundo da inteligência artificial começou a ficar limitado a ela mesma. Então, ela pegou toda a internet, leu, colocou dentro da inteligência artificial, leu a internet inteira. Então, todas aquelas suas postagens de Facebook, todos aqueles vídeos, Instagram, todos os sites que existem, ela foi lendo, e foi criando aquela base de conhecimento. Bilhões, trilhões de informações. E aí ela agora começa a tomar as decisões baseado nessa rede de neurônios que formou. Só que ela continua se alimentando. E o que mais se alimenta agora? É como a cobra comendo o próprio rabo. Ela se alimenta dela mesma. Porque quase tudo que está indo para a internet foi gerado por inteligência artificial. E ela comete erros. Então, quando ela lê na internet, ela pensa que aquilo é certo e ela continua cometendo erros. Tá? Mas isso vai ser solucionado e ela vai realmente ficar cada vez mais evoluída. Todas essas informações que ela está absorvendo. Há uma área em que ela se destaca mais, como, por exemplo, medicina, indústria. Existe uma área onde ela está assim, explodindo? Não tem. Ela tem conhecimento geral mesmo. Geral. É geral. Porque a diferença, a gente é limitado no nosso tempo e na nossa capacidade, né? Ela é uma máquina, né? Então não tem essa limitação. O que tinha limitação era de dinheiro. E o pessoal botou dinheiro sem dó mesmo, né? O Elon Musk formou lá um data center com 100 mil processadores da NVIDIA, que é aquela placa super poderosa que eles usam para fazer inteligência artificial, e lançou aí o Grok 3, que é a inteligência artificial do Elon Musk, que chama Grok. Né? Lançou o número 3. Ele falou, o Grok 3 engoliu todas. A do Google chama Gemini, ou Gemini, em português. A DeepSeek, que era da China lá, né? Fez um baita de sucesso aí, mas já está melhor que ela. E o ChatGPT, que todo mundo conhece, né? Ele está melhor do que todos esses. E o que vai acontecer? Esses vão ficar atrás? Não, eles vão crescer, e aí vai crescer, vai crescer. O que vai acontecer? O dia que a inteligência artificial, que é um programa, achar que ela está limitada ali naquele lugar, ela não quer mais ficar ali, ela vai sair para a internet, ela vai criar um vírus dela mesma, um vírus de computador, e ela vai se espalhar pelos computadores de todo mundo, e aí ninguém desliga ela mais, a não ser que desligue o mundo todo. Desliga a eletricidade do mundo, entendeu? Então, o futuro é perigoso, tá bom? Mas programa é isso, tá? São instruções, nada mais do que isso. Inteligência artificial é a capacidade de máquinas imitarem habilidades cognitivas humanas, né? A maneira que o ser humano pensa, como aprendizado, raciocínio e resolução de problemas. Então, é um programa um pouco mais evoluído, só isso. Vírus de computador é um programa que invade seu computador e se esconde dentro de outros programas para estragar tudo, por maldade ou para te roubar algo. Então o vírus entra aí para ele ganhar popularidade entre os hackers, conseguir formatear 100 mil Windows das pessoas, conseguir invadir 1 milhão de computadores no mundo todo. Ele fica famosão entre os hackers lá. Ou porque ele quer te roubar a sua senha do seu banco, ele quer te roubar suas informações, tá? Então é para isso que os vírus são criados. Como é que não pega vírus, né? Antes do malware aqui, né? Você tem que tomar cuidado no site que você entra. Né? Se você recebe um e-mail, tem um link lá no e-mail. Quando você clica naquele link, geralmente ali vai abrir porta para entrar um vírus. No WhatsApp, SMS, vem link lá no seu SMS. Você foi premiado, acabou de ganhar R$900. Clique aqui. Clica para você ver. Clica. Né? Aquela pessoa te ama tanto que ela te deu R$900 sem você fazer nada. Aí você clica, pronto. Você não vai nem perceber, vai aparecer uma tela bonitinha, com estourando bexiga, aquela coisa. Você acaba de ganhar R$900. Aí você vai, deu erro, você deixa pra lá. Só que ali, pronto, já entrou o vírus no seu celular. E a hora que você estiver ali navegando, o seu celular pode estar assim, ó, com a tela apagada, que o hacker está aqui dentro, lendo as suas informações. Na hora que você acessa o banco, ele sabe exatamente o que você clicou, ele pega a sua senha, ele tira uma foto de você enquanto você está olhando aqui, sem você perceber, e faz biometria depois com a sua foto, entendeu? Então, o vírus entra 99% das vezes através de um clique que você deu. Porque não é assim também, os programas são bem feitinhos, os computadores, os Windows, os Android, o iOS ainda é mais seguro ainda. Mas se você clicou, é como se você abre a porta, ladrão, pode entrar. Ou então você sai de casa e deixa o portão aberto. Né?
o ladrão vai entrar, tá bom? Então, toma cuidado. Esse é o vírus. O malware é um outro tipo de vírus. O que ele faz? Ele fica instalado no seu computador e roubando seus dados o tempo todo, enviando para um hacker, ou então aparecendo umas propagandas que você não pediu. Às vezes o computador fica infectado e começa a aparecer um monte de janela na tela. Um monte de janela. Isso é malware. Então ele também entra através de uma autorização que você deu clicando, tá? Então ele vai te mostrar propagandas ou sites que você não abriu, tentando de alguma maneira te roubar, tá? O ser humano é tão incrível, né? Nós temos a capacidade mental tão poderosa e a maioria das pessoas usa para o mal, né? Infelizmente, né? Enquanto as pessoas estão estudando para impedir que os ladrões entrem no seu computador, os ladrões estão lá na frente estudando como burlar tudo isso, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Por fim, esse é perigosíssimo, chama ransomware. Ransomware é um vírus de computador que ele sequestra seus arquivos e exige dinheiro, resgate para devolvê-los. Então o que ele faz? Ele criptografa todo seu HD, todas as suas informações, e aí ele fala assim, ó, mande X Bitcoin para essa conta que eu desbloqueio o seu computador. Se é um computador nosso aqui, você vai botar um pendrive, formatar e tá tudo certo, né? Todas as informações estão na nuvem, geralmente, né? Agora, se eu for uma empresa, né? A minha nora trabalhava numa imobiliária, que eles tinham todos o cadastro dos clientes, as casas de aluguel, as casas que estavam para vender, tudo no sistema. E entrou um ransomware lá, e ele pediu, na época, de 10 mil, 20 mil reais, uma coisa assim, ou 100 mil reais, não sei quanto que era, né? Que ele pediu para a imobiliária, para poder dar a senha que liberava os arquivos. A imobiliária não quis pagar, formataram tudo, pegaram todas aquelas fichas de papel e botaram a minha nora para digitar tudo de novo. Começou tudo do zero. Então, ransomware é um vírus que ele sequestra. O que ele faz? Ele criptografa. E aí, só através de uma senha, o seu computador vai abrir de novo. Não tem jeito de quebrar essa senha. Tá? Não tem jeito. Uma coisa que você ouve muito falar é unidade de medida, né? Byte, kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. A gente geralmente fica ali no megabyte, né? Gigabyte. Né? Gigabyte é mais comum para nós, né? Na verdade é como unidade de peso, né? Quilo, tonelada, mesma coisa. Então, um byte, você consegue guardar um caractere dele. Uma letrinha A, para ser guardada no computador, ela ocupa 1 byte, que são o quê? 8 bits. Né? O que é bit? Bit, ele é 0 ou ele é 1? Porque o computador, apesar de parecer muito espertão, mas ele só conhece 0 e 1. O que é o 0? Desligado. O que é 1? Ligado. Então eles conseguiram pegar aquela máquina gigantesca, cheia de válvula que tinha antes, e conseguiram diminuir, para que o ligado e o desligado, ao invés de uma válvula acesa ou apagada, se tornasse um componente minúsculo. Então, dentro de uma CPU tem bilhões de válvulas, que são transistores que ele só liga e desliga. Então, para formar 1 byte, eu preciso de 8 bits. Então, ligado. Então, ele forma esses 8 e forma algum tipo de informação que ele grava lá dentro. O computador não entende letra, não entende número, não entende nada, ele só entende ligado e desligado. Só que aí criou-se, né, os programas que lê esses zeros e uns e transforma de um jeito que a gente consegue entender aqui. Tá? Isso é só informação. Mais palavras, para a gente daqui a pouco já entrar aqui em algo prático. Pastas e arquivos. Agora a gente vai entrar em algo prático. Uma pasta é como uma gaveta no armário onde você guarda os arquivos. Né? E um arquivo é uma coleção de informações de uma forma que o computador possa compreender. Então, pastas e arquivos são manipuladas por um programa que tem aí no seu Windows, que é chamado de Windows Explorer. Não é Internet Explorer, não confunda, é Windows Explorer. Tá? Você vai ver que no seu teclado tem esse símbolo aqui, ó, embaixo do lado esquerdo, que é chamado de tecla Windows. Tá? Se você acionar um atalho, aperta ela e a tecla E, Windows E. Pode fazer.
Vai. Conseguiu? Todo mundo? Tá? O que você fez aí? Você fez um atalho para acessar um programa. Tá? O Windows Explorer é essa... Conseguiu aí, Marlene? Então você fez um atalho. Mas ele também, aí embaixo você geralmente vai ver aí um amarelinho, uma pastinha amarelinha, lá embaixo na barra de tarefas. Geralmente ele está aí. Você também clicaria e ele abre do mesmo jeito. Tá? Mas se você aprender a usar atalho na sua vida, você nunca mais vai querer fazer clique. Atalho é uma beleza. Você faz tudo com atalho. Aí, depois nós vamos passar aqui vários atalhos para vocês, tá? Então vamos lá. Primeira aula prática aí, você vai dar botão direito, deixa eu fazer. Pessoal, você tem que escrever uma frase, um parágrafo, salvar, senão você vai perder. Como é que salva? Né? Você tem um menu de opções lá em cima, arquivo. Clica com o botão esquerdo lá na palavra arquivo, pega o mouse, vai lá na palavra arquivo, pode salvar, depois você continua. O Word é um programa que ele faz o quê? Depois nós vamos aprender o Word, mas vocês têm que primeiro dominar um pouco mais o teclado. Tá? O que é um programa? Vamos lá. O Word é um programa que ele é do tipo doc, você está vendo aqui, ó, exemplo, doc, XLS, TXT, PDF. Todo mundo já ouviu falar em PDF, né? PDF é o quê? É uma imagem, ele faz os documentos transforma em imagem, tá? O doc ou docx é o Word. É um programa da Microsoft para fazer texto, ele é bastante poderoso. Todo mundo usa o Word para fazer documentos, para ficar negrito, para colocar imagem, fazer aquelas coisas bonitinhas, você faz com o Word. XLS ou XLSX é o Excel, que é para você fazer planilhas de cálculo, você fazer fórmulas, usa bastante nas empresas. E o TXT, ele é um cara simples, é um bloquinho de notas, tipo um rascunho, você escrever alguma coisa rápida, você não vai colocar negrito nele, sublinhado, não vai colocar fonte grande nem pequena, ele é igualzinho, chama tudo no mesmo formato de texto, que chama TXT. Tá bom? Esse é usado para você fazer uma breve anotação de alguma coisa, tá? E ainda sobre palavras esquisitas, a palavra boot, você já ouviu falar em boot? Né? Boot é a palavra que você usa para dizer que você ligou o computador. Se um técnico falar para você, dando um atendimento, ó, dá um boot aí no seu computador, é a mesma coisa que reiniciar, não é para você dar um chute nele, não. Só para você reiniciar ele, né? Desligar e ligar, tá? Aí ele inicia, abre o sistema operacional instalado, né? Pode ter mais do que um, tá? Um computador pode ter vários sistemas operacionais. Por exemplo, Linux e o Windows, dá para você colocar no mesmo computador. No computador você não vai conseguir colocar o Android e o iOS, que isso aqui são de celulares, tá? Então, o sistema operacional já falei bastante. Bom, menu, né? A gente falou bastante a palavra menu. O que é um menu? É uma coisa que agrupa programas. Cada opçãozinha daquela que tem no menu é uma opção do programa ou abre algum novo programa. Quando você botou botão direito, novo, você abriu um programa que cria um arquivo. Tá? Então, menu é uma forma de agrupar programas. Dispositivo de entrada que um computador pode ter é o teclado. Né? Eu vi algumas pessoas que acham que não tem muito costume de usar. Ficou só no mouse, mas tem muita coisa que você vai fazer no teclado. Aí você solta o mouse e vem para cá, tá? Importante, a dica que vai salvar teu braço, tá? Tendinite, é uma coisa que acontece. Você tem tendinite? Por que dá tendinite? Porque você fica com o seu braço de forma errada. Olha que o meu mousepad, que é esse carinha que põe o mouse, tem esse negocinho aqui, ó. Para eu apoiar aqui, ó, tá? Então você não pode ficar com o seu braço assim, ó, nem torto, né? Digitar de qualquer jeito.
Ache uma posição confortável para suas costas e o seu olho tem que ficar... aqui está errado, inclusive. Ó. Meu computador tinha que estar aqui, ó, na altura dos meus olhos. Os seus olhos precisam estar no meio da tela aqui, ó. Tá? Essa é a altura ideal para você colocar a tela do seu computador. Porque você vai ter problema aqui na sua coluna, vai ter problema no seu tendão, bursite, tendinite. Tudo isso acontece para quem fica muito tempo. Né? Caixa de supermercado dá tendinite também, porque fica ali naquele negócio. Se não fizer direito, então presta atenção se a sua mão não está tensa. Por exemplo, eu estou aqui vendo um negócio, minha mão está aqui no mouse, ó, com esse dedo tenso aqui, ó. Se você está forçando o seu tendão, relaxa a mão. É hora de você dar uma descansar. Está vendo um vídeo? Não fica aqui segurando o mouse. Solta o mouse um pouquinho, tá? Você sempre dá um fôlego para o seu organismo, porque o dispositivo de entrada, teclado e mouse e a tela, ele consome muito. Vou desmistificar aqui um folclore, um mito que todo mundo acha que computador estraga a vista. Quem já ouviu falar isso? Não estraga. Computador não estraga a vista de ninguém. Não tem como estragar. O que acontece é que você vai ficando mais velho e o seu olho naturalmente se cansa. Chama presbiopia. Até os 44 anos de idade eu não usava óculos. Eu enxergo de longe ainda até hoje. Então eu preciso de óculos para leitura. Tá? Então isso é normal. Usando o computador ou não usando, você vai precisar de óculos, caso você tenha que precisar de óculos. Não foi o computador que estragou. O que o computador estraga na gente? Coluna, tendão, ombro, né? O que mais? Acho que isso, né? Você ficar curvado assim também, vai te dar um problema de coluna. Então tome cuidado com isso. Posso perguntar então Pode. sobre o tempo que é assim... A gente pode ficar, vamos supor, eu trabalho num lugar onde as pessoas ficam das 8 da manhã às 5 da tarde. Uhum. Eles levantam, tomam um cafezinho e voltam para o computador. Eu não sei como é que você aguenta. Eu sou essa pessoa. Não sei como é que você aguenta. 12 horas por dia, 13 horas. É muito, mas a gente que não está acostumado. Tá, é assim, ó. Tem que umas 2 horas, tá Não, bom? para todo mundo, tá? Em qualquer coisa que você estiver fazendo na vida, se estiver sentado, cada 1 hora dá uma levantada, vai lá, toma uma água. 1 hora. De 1 em 1 hora você se movimenta. São os médicos que falam isso. A gente não faz, né? Mas a recomendação é essa. Tá bom? Dar uma alongadinha, tal. De 1 em 1 hora você dá uma levantada. O que eu faço? A estratégia que eu adoto. Eu não ponho o café perto de mim. Eu ponho o café lá do outro lado sempre. Porque eu me obrigo a levantar e ir lá tomar um cafezinho. Né? A água eu coloco, porque eu vou ficar com preguiça e vou acabar não bebendo água. Então eu preciso tomar água. Você quer raciocinar bem? Tome bastante água. Tá? Tem que ter muita água. Então eu tomo a água aqui do lado várias vezes, tá? E me levanto sempre que eu lembro. Né? Sempre que eu lembro. Vai causar hemorroidas se você ficar sentado muito tempo. Lembrei, mais uma coisa que dá. Além da coluna, do tendão e do ombro, hemorroida também acontece se você ficar horas e horas sentado ou horas e horas de pé. E vai causar varizes também. Achei mais um. Lembrei mais um. Tudo isso acontece se você ficar sem se movimentar. Como é que resolve isso? Exercício físico é para tudo na vida, inclusive para isso. E posicionamento. Né? Ter um bom posicionamento na frente da tela. Quase ninguém se preocupa com isso. Ó. A pessoa fica assim, ó, na frente do computador. Né? E geralmente o notebook é o que mais a gente erra. Porque como ele é compacto aqui, você acaba levando a sua cabeça até ele. O que eu tenho para trabalhar, né? Na minha casa? Tem isso aqui, ó. O que é isso? Custou R$25 na Shopee, né? Antes da taxa da blusinha. Tá bom? Eu boto o notebook na altura que fica bom para mim. Eu posso descer mais, eu posso subir mais. Eu vou comprar um desse pra mim. Isso daqui é legal, ó. Dobro, levo para onde eu vou. Tá? Ok? Então, preste atenção na sua saúde. Irmão Pedro, quer perguntar? A pessoa pode ficar obeso também, né, pastor? Se Ficar muitas horas comendo, mexendo no computador, sem fazer exercício físico, né? Pode ficar obeso Pode também. ficar obeso também, né? Isso aí. Vamos lá? Bom, o que mais tem de dispositivo de entrada no computador? A câmera, para capturar imagens, tá? O hacker, muitas vezes, ele invade o seu computador e ele pega a sua câmera e ele filma você lá na sua casa sem você saber. Tá? Então, esse computador aqui eu perdi, mas no outro computador
Eu tinha uma coisinha que eu tampava aqui, tá? Se você se sente incomodado, pega uma fita isolante e tampa aqui a câmera. Não vai estragar ela nem nada. Ninguém vai ver o que você tá... Porque o hacker invade sua casa e vê você trocando de roupa. Entendeu? Hã? Televisão como? Televisão? Não tem, lá não tem como. Não. Que danadinho, né? Televisão com O celular também. Ó, o Mark Zuckerberg, o criador do Facebook, se você vê algum vídeo dele, que ele está lá no escritório, o computador dele é tampado, o celular dele também, ele não tem nem o áudio e nem a câmera. Mas acho que você está nessa paranoia. Vira, vai dormir, vira seu celular. Estou parando no seu celular, desculpa. Vira seu celular para baixo, assim, ó. Eu faço isso. Mas ele já está escutando mesmo, tá? Ele vai escutar você roncando lá, né? Não tem jeito. Ai, meu pai. Quer dizer, se eu pego o nosso celular, Finalizando, ó. televisão fala isso. Ó, como é que você sabe que a câmera está em uso? Geralmente acende uma luzinha, né? Geralmente fica acesa uma luzinha Tá falando indicativa. aqui, quem vai pro banheiro com o celular fica lá sentado no vai igual o rei 3 horas. Hemorroida. Candidato a hemorroida. Os médicos e oftalmologistas levam o celular. Vamos lá, pessoal, para a gente terminar, vai. Ó, uma coisa que eu já falei, vocês já usaram aí, né? O menu iniciar do Windows, que é essa tecla bonitinha aí que tem embaixo, do lado esquerdo do teclado. Aqui no teclado. Menu iniciar do Windows. O que ele faz? Ele abre o menu iniciar. Aperta ele uma vez só aí. Só aperta aí. Aperta. Olha lá. Ó. Ele abriu o menu iniciar de todos os programas que estão instalados no seu Windows. Essa teclinha branquinha aí. Uma vez só. Olha lá. Aquela hora... Abriu? Tá vendo? Essa teclinha branquinha do lado esquerdo embaixo. É com o teclado, tá? Aqui, ó. No teclado. Essa de baixo aqui, ó. Aí abre de novo. Tem aqui. É um atalho para você abrir direto o menu Windows. E vocês viram que aquela hora eu falei, aperta o Windows e o E. É um atalho para você ir direto para o programa Windows Explorer. Tem um monte de outros atalhos que eu vou mostrar para vocês. Vai ser tudo em casa. Vocês vão testar em casa. Vai dar tempo da gente começar a fazer umas marcaçãozinhas desses negócios aí para escrever? Isso aqui vai estar tudo disponível na internet para vocês acessarem o meu blog lá. A aula inteira está lá na internet. Vou passar, tá aqui, o último Mas no slide. celular dá para fazer esse acesso? Não tem como Dá para fazer. Já falei sobre isso aqui, né? Sobre o tamanho das janelas. Né? Windows R. Esse eu não vou falar hoje não. Não vou falar isso daqui hoje não. Tá? Comandos em texto. Aí tem um monte de atalho, que eu não vou falar deles hoje. A gente vai começar a próxima aula com essas coisas. E muitos outros atalhos que estão lá no nosso blog, tá? Em resumo, isso aqui é um programa que chama PowerPoint, tá? Que eu fiz isso daqui. Tá? Em resumo, aproveite o quê? A virada. Não fica para trás. Aproveita o momento. Eu nunca vou ser programador, pastor. Eu nunca vou trabalhar na informática. Aproveita as ferramentas que a informática te deu para você usar. Você vai conseguir se destacar na vida. Você deu um pequeno negócio. Você organiza muito melhor o seu negócio com um computadorzinho do que fizer tudo no caderninho. Entendeu? Tem que aprender o básico. Usar a inteligência artificial para ela te dar novas ideias. É ótimo, gente. Ô, pastor, é tão difícil o senhor falar isso aí, que assim, ó, a minha faculdade é biblioteconomia, só papel. Não, senhora, tem computador. Na tecnologia. Aí eu estava lendo um artigo que as duas coisas andam juntas, não pode ser um só. Não tem como, velho. Não consigo colocar tudo no computador sem fazer um post-it rapidinho ali para lembrar alguma coisa, Sim. então eu não consigo pôr tudo no papel. Não dá, entendeu? Então vamos lá, aproveite a virada. Conhecer o básico é ser alfabetizado. Portanto, não é sábio não saber. Você precisa pelo menos conhecer o básico. Vocês viram como muitas pessoas aqui patinaram para criar um documento? Né? Mas você vai ver que isso no seu dia a dia você vai fazer
fácil, Aquele tá? documento, Tem que evoluir. Hã? Agora assim, eu sei que você vai ensinar mais pra frente. Essa parte, assim, a gente também pode colocar foto, Pode, essas coisas. foto, imagem, pode pôr tudo no documento, tá? Isso daqui é um documento, isso que eu estou fazendo aqui, esse PowerPoint, é um tipo de documento também que eu coloco slides, né? Coloco, tá? Se aprofunde dentro da sua área, usando a informática como ferramenta. Acho que eu falei quinta-feira passada, dá para tirar um prego ou dá para desparafusar um negócio com um martelo? Ah, né? Você tem que usar a ferramenta certa. Então, use a ferramenta certa, tá? O celular, por exemplo, se tornou uma ferramenta muito útil. A gente faz muita coisa no celular e quase todo mundo sabe usar o celular. Mas você não nasceu sabendo, você aprendeu ali testando. Faz isso no computador, não tenha medo. Ele não morde, entendeu? Você vai errar, tá? Não tem O problema. computador é bem melhor que o computador, ele tem mais amplidão. mais janelas. Então, mesma coisa que você fez com o celular, faça com o computador, tá? Treine o que for ensinado, tá? Você tem que treinar o que a gente te ensina aqui, tá? Vai estar lá no blog tudo que eu ensinei aqui. E o Windows é o sistema mais popular. Então, a gente está aprendendo aqui um sistema operacional que não vai mudar. Na nossa geração, duvido que mude, nem na dela, que é a mais novinha. Não vai mudar. Vai ser o Windows mesmo, dificilmente vai sair o Windows, né? Tem outro sistema operacional, que é o da Apple, que é o Mac, né, que é o iOS, do computador também, que só empresas de design, de propaganda, de marketing costumam usar. A maioria usa o Windows mesmo. Até essas empresas aí, é só um cara mais chato lá que usa o Mac, tá? Então você está aprendendo uma coisa, o Mac da Apple, ele é muito caro, tá? O Apple. Então, o que você tem que fazer? Treinar, 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 e se você cansar, treina de novo. Tá bom? Treinar é o caminho. Nosso blog é esse daqui, eu vou mandar lá no grupo, você vai clicar e lá vai ter a lição de casa. Eu quero que você faça até a próxima terça a lição de casa. Você vai colocar no caderno, tá? Anotar, tá? Aí você vai anotar no caderno a lição, por favor. Isso vai valer ponto, tá? Essa apostila aqui tá lá também naquele blog, tá? Quando você entrar nesse link aqui, ó, essa apostila vai estar lá em formato de PDF para você abrir, tá? E essa aula gravada, ficou só um pedacinho sem gravar, aquela hora que eu saí, que a gente estava aqui fazendo aquela bagunça, criando as pastas e tal. Aquele pedaço não gravou, mas a aula toda está gravada. Aí você pode ouvir de novo se você quiser. E por hoje é só, tá bom? Vocês são demais, parabéns, viu?